louvor e palavra, levando Jesus ao teu lar, ao teu trabalho, à tua família, à tua vida. Glória a Deus. Amados, nós fazendo um pouco de uma meditação aqui, aquela leitura que iniciamos este programa, que se encontra ali em Mateus 16:13, que é a confissão de Pedro. Algumas coisas nós aprendemos nesse texto que lemos. Eu queria compartilhar com os amados irmãos. Nós vimos aqui Jesus fazer algo que talvez para alguns seja estranho, uma vez que ele também é Deus e sabia o que estava, os intentos do coração de todo o povo e daqueles que o rodeiam. Mas Jesus faz uma pergunta não muito difícil inicialmente para os seus discípulos. Ele pergunta: o que é que os outros dizem que eu sou? E aqui, amados, baseado em uma meditação que eu tive do meu pastor, eu aprendi algo tremendo, que os discípulos, quando deram aquela resposta, eles disseram: olha, Jesus, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aleluia, glória a Deus. É bem verdade, amados, que os discípulos falaram somente a parte boa do processo. Aleluia, glória a Deus. Porque nós sabemos, pelo contexto todo do Novo Testamento, que havia muitas críticas, principalmente daqueles ligados à parte religiosa, sobre Jesus. E por isso, por esses questionamentos, o levaram à cruz. Então, certamente, também havia entre aqueles que falavam em Jesus coisas negativas. E de início eu aprendo algo tremendo. Os discípulos buscaram somente a parte boa para falar o mestre. E a gente entende que nos dias de hoje, muitos criticam as lideranças, às vezes a sua própria liderança, aqueles que eles chamam de mestre, aqueles que eles chamam de pai. Quantas críticas não são feitas ao nosso pastor? E nós, que estamos mais próximos dele, sabemos o tempo, a dedicação daquele homem, deste homem, que é o nosso pastor Arnóbio, em orar, em colocar essa igreja de joelho, se dedicar, buscar, dar a sua vida, se desgastar pela obra. Mas nós sabemos, nós temos escutado também críticas negativas. Por quê? Porque com Jesus foi do mesmo jeito. Mas, baseado neste texto, quando o nosso pastor pergunta algo, a gente procura trazer o quê? Não, pastor, as coisas boas. Tem sido uma bênção. Por quê? Porque ele não precisa saber, ele sabe. Porque o mesmo Espírito que revelou Jesus, porque ele sabia das opiniões alheias, também revela aos homens de Deus que hoje oram. Mas nós, suas ovelhas, nós, aqueles que entendemos, que estamos ao seu lado, rodeando este ministério, precisamos dar força, mostrar aquilo que está dentro do nosso coração, para animar aquele que está à nossa frente, cuidando de nós. É um aprendizado tremendo, que muitas vezes, hoje, passa despercebido. A única coisa, amados, que a Bíblia nos ensina, que nós temos que fazer pelos nossos pastores, é orar. Pedir a Deus. Se você não concorda com algo, leve em oração. Porque o único que pode tomar conta e resolver esse problema que aflige o seu coração em relação à liderança é o próprio Deus. Glória a Deus. Isso é o primeiro entendimento. Mas Jesus, ele vai mais longe. E aí ele faz uma pergunta que deixa os seus discípulos, vamos dizer assim, numa saia justa. Por quê? Porque ele pergunta: e vós, o que disseis que sou? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta hoje, amado, com toda sinceridade.
Uma pergunta que um dia me foi feita: quem é Jesus para você? O mundo tem perguntado isso de todas as formas. Aleluia, glória a Deus. Tem perguntado através de questionamento. Nunca se questionou tanto a palavra de Deus. Hoje os sábios distorcem muitas vezes a palavra de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela é simples, porque ela tem que atingir até aquela pessoa mais humilde. Ela é de bom entendimento. E a palavra de Deus, não há interpretações. Mas hoje, o que existe de interpretações sobre um mesmo texto são grandes. E aí vai para determinadas tribos. Cada uma tribo interpreta como achar melhor. Aleluia. E aí Jesus vai ficando em segundo plano nas nossas vidas. E eu estou falando daqueles que professam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo passa a ser questionável. Por quê? Porque a sociedade vai trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, e a gente quer, muitas das vezes, a igreja começa a se adequar à realidade do mundo, questionando a soberana palavra de Deus. E eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de doutrina. Mudanças pragmáticas de doutrina nós temos visto em grandes igrejas. Homens de Deus mudando entendimento que outrora tinha, hoje não tem mais. Como se a palavra de Deus pudesse mudar. E aí, amados, no coração daquele que se diz cristão, a pergunta fica: quem é Jesus para você? Porque se ele é alguém que você ama, você sente falta. Você quer estar junto, você quer conhecer mais. Amado, quando amamos alguém, quando queremos o bem de alguém, sentimos falta. Queremos escutar a palavra, queremos sentir o cheiro, queremos estar pronto, queremos ver o sorriso. Isto é amar. E se você diz e professa que ama Jesus, você tem visto o sorriso de Jesus na sua vida? Aleluia. Porque Ele sorri para nós todos os dias. Ele nos dá o fôlego de vida. Ele abre as portas que nós muitas vezes achamos que estão fechadas. E aí, Jesus pergunta nessa manhã para mim e para você: quem eu sou para você? Esta é a pergunta que o mundo quer escutar de nós. Amados, e não adianta vir com vãs filosofias. Não adianta vir com vãs filosofias. Sabe por quê? Porque aprendemos a base desse texto, que quem responde esta pergunta no meu e no seu coração é o Espírito Santo. E aí precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar quem é Jesus na minha e na tua vida. Não adianta você dizer: Ele é tudo, Ele é isso, Ele é assado. Não, é o Espírito Santo que vai revelar na tua vida quem é Jesus para você. Eu acho lindo esse texto, porque Pedro dá uma palavra, ele resume muito bem. Ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus vivo. Eu tenho contemplado Deus na minha presença. E aí Jesus fala uma coisa tremenda. Ele diz: olha, foi o Espírito de Deus que te revelou. Aleluia. Não foi você, não foi a carne que te revelou, foi o Espírito que te revelou que eu sou o Cristo. E aí ele diz: olha, quando você tiver esse entendimento que eu sou o Cristo, aí sim, é nesse entendimento que eu vou edificar a minha igreja. E aí sim, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Amados, eu já vi alguns amigos que professam outra fé dizer, baseado nesse texto, que Pedro, a igreja foi instituída através de Pedro, e não foi. Se nós entendermos o texto, lermos com atenção, Jesus vai dizer que é nesse entendimento que Ele é o Cristo vivo, que Ele vai edificar a sua igreja. Se nós, a sua igreja, entendermos que Ele é o Cristo,
os nossos alicerces serão firmes como a rocha. Aleluia, glória a Deus. E aí sim, com esses alicerces, firme como as rochas, a porta do inferno não prevalece sobre nós. Deixa eu te fazer uma última indagação. Jesus tem sido a tua prioridade ao levantar do dia, ao anoitecer, durante o dia? Tem mostrado Jesus na vida daqueles que te olham através do trabalho, na escola, na família? Jesus tem sido a tua prioridade? É Ele, não eu, que pergunta hoje: quem eu sou para você? Aleluia. A minha oração, amados, é que nós possamos ter o entendimento que Pedro teve, através do Espírito Santo, de entender que Ele é o nosso Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que é o caminho, aquele que nos conduz ao céu e estará conosco, gozando das mansões celestiais. É esse o entendimento que nós precisamos ter de Cristo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.